Boa noite. Tá dando para me ouvir? Boa noite, Cíntia. Tudo bem? Boa noite, tudo jóia. Então, tá bom. Boa noite, pessoal. Boa Boa noite, noite. pessoal. Ok. Boa noite. Ótimo. Boa noite, boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Vocês estão ouvindo direitinho? Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então vamos começar? Por mim tá ok. Ok. Boa noite, pessoal. Então, sejam todos bem-vindos, né? A mais um bate-papo e hoje nós contamos com a Rose, que é psicóloga, né, formada em psicologia pela PUC e neurologia pela Santa Casa de Belo Horizonte. E nós viemos falar um pouco, né, com vocês e nós duas, né, trocarmos essa experiência nesse momento, né? Então, o que vocês quiserem mandar no chat, alguma pergunta que vocês quiserem fazer, nós vamos, né, estar atentos aqui, tomara que não trave nada, e nós Uhum, vamos respondendo, né? com certeza. Boa noite, gente. Tudo bem? Queria agradecer a André, queria agradecer a Cíntia pela confiança, né? Pela oportunidade de nós estarmos aqui novamente, trocando informações, trocando uma conversa boa, né? Nesse momento tão difícil que tudo que a gente faz é aqui online, né? Mas que seja um tempo muito proveitoso para nós. E é isso que a Cíntia está dizendo. A gente vai conversando e à medida que vocês forem propondo outras conversas, a gente vai tentar, dentro do possível, e contribuindo com o que a gente puder aqui sobre o assunto que nós estamos abordando nessa noite. Isso. Então, nós colocamos, né, como título, né, de mim, eu cuido de você, e a nossa intenção é exatamente falar um pouco desse momento, desse período, né, essa pandemia que nós estamos vivendo no isolamento social, né, convivendo mais com os nossos familiares, distante, distante de outras pessoas, e ao mesmo tempo, virtualmente, conseguimos manter contato, né? E aí eu vou mencionar nós da escola que temos mantido contato com as famílias, né? Nós professores, entre nós mesmos, com as crianças, tendo um retorno muito positivo. Eu acho que esse retorno ele reforça, né? Esse cuidado que nós estamos tentando alcançar, né? Mostrar para as famílias, para as crianças, para todo mundo que é importante e que nós conseguimos, né, manter esse contato, esse carinho, esse cuidado. E, no caso, ninguém melhor do que uma psicóloga para falar para a gente um pouquinho, né, sobre esse momento que nós estamos aqui vivendo, né, e, assim, na dúvida, na angústia, e muitas vezes alegrias, conflitos, porque nós estamos dentro de casa, é um momento novo, muitas pessoas acabam por se perder mesmo, no sentido de deixar com que esse mundo lá fora nos afete aqui dentro mentalmente. Então, nossa saúde mental é muito importante nesse momento para a gente poder conciliar, né? Esse nosso trabalho que está sendo dentro de casa, com a nossa rotina dentro de casa que mudou, né? Então, assim, nesse momento,
O que você tem a nos dizer, uma palavra, né? De conforto, de carinho. Então, o que a gente está passando agora é tudo muito novo para nós, né? Nós estamos num momento em que a nossa geração jamais imaginou que poderia enfrentar. Eu penso que é importante a gente compreender que as pessoas estão um pouco estranhando essa questão da conversa digital, das interações digitais. É tudo online, é tudo pela tela, né? E é até paradoxal a gente pensar que até uns dias atrás a gente proibia as nossas crianças e os nossos adolescentes de ficar na frente do computador em excesso, de usar, né, dos equipamentos digitais para construção de conhecimento deles. Isso tudo veio a ser desconstruído para nós e não somente as crianças, os adolescentes, como os pais, os professores, os diretores, os coordenadores, todos nós estamos aprendendo, né, o que é possível fazer diante dessa nova realidade que se apresenta para a gente. A gente vive uma situação atípica, uma situação que é ansiogênica, né? A gente, poxa, todo mundo tem medo. A realidade hoje é essa. Eu tenho algumas pessoas que retornaram ao trabalho presencial e estão passando por uma situação de extrema ansiedade, porque se cuida bem, o outro não se cuida. As nossas crianças que antes interagiam com pessoas da idade dela, hoje ficam com cuidadores, com pessoas que muitas vezes não correspondem àquilo que elas estão acostumadas no seu dia a dia. E é importante a gente compreender que a gente precisa retirar disso tudo o que há de positivo, né? Muitas vezes a gente se preocupa muito com aquilo que é de negativo. Bom, a gente está preso dentro de casa, as aulas não estão acontecendo, né? Mas ok, as aulas não estão acontecendo, mas há conhecimento para além da escola, né? Tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos vivenciando é uma oportunidade única dos pais, né? Eu penso dessa importância que essa geração vinha passando até hoje, que o home office está permitindo para a gente ter esse contato com os filhos, ainda que mínimo. Mas o tempo que ficava no transporte, o tempo que às vezes não conseguia no horário do almoço, não tinha realmente muita condição. Mas hoje não. Hoje a gente consegue ter um tempo melhor com as crianças e a gente precisa transformar esse tempo num tempo de qualidade. Aproveitar cada momento, né? Muitas vezes as famílias elas estão muito preocupadas, né, com a questão de conteúdo, né, de perdendo conteúdo, está perdendo aula, porém, em tudo a gente tem que tirar algo positivo. E o positivo, nesse momento, para as nossas crianças, é esse tempo de qualidade que você mencionou, que ele se diferencia do tempo de quantidade, porque não é a quantidade. Às vezes a mãe ou o pai, a família trabalha o dia inteiro, chega em casa, mas que fique 20 minutos com aquela criança e que seja de qualidade. Né? Vai ser um momento que vai criar nessa criança memórias futuras positivas. Então, serão memórias afetivas que essa criança vai ter, né, lá na frente, que foi um conhecimento que ela adquiriu hoje. Então, assim, a pandemia ela tem realmente mexido com todos nós adultos, quem dirá com as crianças, né? Porque é como você falou, elas tinham essa interação e agora, né, sente saudade, a gente recebe áudio, né? Estou com saudade dos meus coleguinhas, e eles citam nomes. Isso, assim, isso dói, mas ao mesmo tempo a gente tem o retorno de uma mãe que manda o filho ajudando na cozinha, outra hora uma mãe manda ela sentada com o filho pintando, né, utilizando de diversos objetos, materiais que ela tem em casa para poder aproveitar aquele momento com a criança. E isso é que vai trazer no futuro
né, algo de positivo para as nossas crianças, né? Que Exatamente. eles não têm essa Exatamente. dimensão que nós estamos tendo Uhum, do medo, né? uhum, Infelizmente, é um momento que, para nós adultos, dá medo. A gente não uhum. sabe o que vai ser, né? É, e uma preocupação que vem para nós, né? Que muitos pais se queixam na clínica é que eu não tenho conhecimento para passar esse conteúdo para eles. Né? Aham, Alguns pais realmente não tiveram acesso à educação, à condição de poder passar, muitas vezes, o que é uma tarefa para aquela criança, dependendo da idade, para o pai é algo fora da realidade dele. E ele não tem a didática, ele não tem os instrumentos necessários para passar esse conteúdo. E, por vezes, ele se vê ansioso, estressado, sem paciência. Por quê? Porque ele quer que o filho dele tenha um futuro diferente do dele. Ele quer que o filho dele tenha acesso a uma educação de qualidade melhor do que a que ele teve. E ele se vê nesse momento é como se ele estivesse perdendo um ano. Né? A grande realidade é que a ideia de 2020 é essa, a gente está perdendo o ano. Mas a gente precisa tentar olhar isso de uma outra perspectiva. Né? A gente pode estar atrasado com o conteúdo, mas o que a criança conseguir aprender nesse momento, essas memórias afetivas fazem toda a diferença para eles. Tudo que eles convivem com os pais nesse momento também agrega muito valor. Na realidade, psicologicamente dizendo, agrega muito mais valor do que o conteúdo que eles aprenderiam na escola. Né? Porque se a gente pensa que um, a formação de caráter, a formação de personalidade, a formação psíquica da criança passa por esse viés da convivência familiar, da estrutura familiar. Nossa, esse momento é ímpar para a gente conseguir estreitar esses laços, consertar algumas coisas que às vezes a gente, no corre-corre do dia a dia, a gente deixou escapar, porque os pais são falíveis, né? Então a gente realmente precisa compreender que tudo que nós temos de convivência é aprendizado, tudo que nós temos de companhia um com o outro é aprendizado. E afeto não tem preço, né? Não tem uma disciplina que a gente aprenda na escola, que a gente aprenda sobre afeto. É o momento de nós aprendermos sobre reciprocidade, né? Eu gostei muito do título, né? Eu cuido de você e você cuida de mim. Isso é empatia, é reciprocidade, são coisas que a gente vai aprendendo na vida e que realmente não tem preço, não tem uma escola que consiga ensinar isso. São aprendizados que a gente vai levar para o resto da vida e que essas crianças vão ter a oportunidade única de desfrutar disso. Quando você fala, né, nessa questão do afeto, não tem preço. A Fabiana até colocou aí também, ela repetiu a sua fala, porque realmente não tem preço. E quando a gente pensa, né, na criança nesse momento, com a família, a gente pensa assim, a família é aquele que está ali com a criança. Então, a nossa maior preocupação é esse adulto que está ali naquele momento, ele está conseguindo, né, chegar nessa criança da maneira que essa criança merece, né? Então, assim, isso é muito importante quando a gente relaciona afeto para a criança. A gente tem que pensar que a família ela é importantíssima, seja o avô, o tio, porque nós temos, né, crianças que são que moram com os avós, que moram com tios, que moram com padrinhos. Uhum, A família são eles, né? E exatamente. são eles que vão passar esses valores para as nossas crianças e fazer com que essa criança se sinta amada, Uhum, valorizada, reconhecida. E isso é que é o importantíssimo para refletir lá na frente, né? Quando essa uhum, criança for um adulto e ele vai ser esse adulto que será reconhecido, né? Porque ele foi reconhecido pelos seus pais, pela sua família. uhum, Quando a gente fala pais, são todos aqueles, não precisa ser o pai biológico, a mãe isso. biológica, né? Uhum, Então, assim,
é importantíssimo que as pessoas elas tenham em mente esse cuidado com as crianças, né? Que realmente, igual você falou, a questão da paciência. A paciência, muitas vezes, eu penso que ela vem da falta de preparo mesmo, talvez até mesmo de uma rotina, né? Dentro de casa. Então, assim, se você não tem uma rotina dentro de casa, falar assim, não, de tal hora a tal hora eu vou dedicar ali, ao meu filho, depois a outra coisa. Porque nós precisamos disso, e a criança precisa entender que existe também essa rotina, né? Exatamente. E é uma das coisas que elas estão sentindo falta da escola. Uhum. Porque como todos nós estamos com a rotina alterada, né? Então elas também estão com essa dificuldade, elas já não levantam cedo como levantavam antes, elas já não têm mais o horário do lanche, do parquinho, né? E uma coisa que eu acho importante a gente pensar, quando a gente pensa na questão de afeto, porque nós desenvolvemos uma ideia da escola, uma ideia muito distorcida, uma ideia da escola conteudista. E se a gente pensa na educação infantil, se a gente pensa lá nos pequenininhos, a gente vai compreender que o que eles estão absorvendo na escola de mais importante não tem nada a ver com o conteúdo. Né? A professora tem essa representação do afeto, é uma coisa muito séria isso, a gente pensar que o aluno, ele olha para a professora como aquele instrumento de conhecimento, com a ideia de acolhimento. Então, talvez quando a criança diz que está sentindo falta da escola, talvez seja desse acolhimento que ela está dizendo. Talvez não seja necessariamente de aprender. Né? Então, nós pais precisamos compreender que o nosso conhecimento de vida, o nosso conhecimento de mundo, aquilo que a gente consegue perceber, é importante passar para a criança uma imagem real do mundo. Eu estava assistindo um médico falando sobre a gente contar para as crianças sobre a morte, contar, né? Muitas pessoas estão perdendo, às vezes, mais de um membro da família pelo Covid. Né? É uma doença real. A gente não está no mundo da fantasia, a gente está no mundo da realidade. E esse médico dizendo da importância da gente explicar para a criança dessa finitude das coisas. Então, esse conhecimento, os pais têm essa função. Né? Os pais têm essa capacidade de compreensão que o jeito que ele vai contar para um filho é diferente do jeito que ele vai contar para o outro. Mas tudo que nós relacionamos com a criança, tudo que nós passamos para ela, eu gosto de dizer que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. Então, é como as pessoas lidam com os problemas é que vai fazer com que essas crianças aprendam a lidar com os problemas deles. Se o pai olha para a escola só como, e que já acho muito importante, mas acho muito limitante, só como instrumento de conteúdo, a escola está pobre. Né? Quando a gente olha para a escola com tudo que ela envolve, com tudo que ela representa, né? De socialização, de troca de afeto, de não, né? Eu acho importantíssimo o não para a família. Talvez os pais ficam tão apavorados com a situação, porque tadinho do meu filho não vai para a escola, coitado do meu filho tá... Não, essa palavra não, ela é extremamente importante nesse momento também. Né? A gente precisa colocar tudo que a gente vive de realidade para a criança conviver. Né? A realidade precisa ser trazida para ela. Ela tem que ter uma rotina, mas eu estou de férias. Não, ela não está de férias. Né? O pai fala, tadinho, ele não está indo na escola. Não, ele não é tadinho, nós não somos também tadinhos. A realidade do mundo hoje é a pandemia. Mas poderia ser um furacão, poderia ser uma enchente, poderia ser uma outra situação. Então a gente precisa aprender a lidar com as coisas difíceis da vida. E nós, seres humanos, a gente aprende muito a lidar com o que é prazeroso, com o que é satisfatório, com o que é, né, de bom grado. E com as coisas difíceis a gente tem muita dificuldade de lidar. Então ensinar os filhos a lidar com a impossibilidade, com a falta, com o não, com a morte, né? Com a doença, com o respeito. Tudo isso nós estamos aprendendo na pandemia.
né? Com a empatia. Eu não uso máscara só porque a Cíntia quer que eu use máscara. Não, eu uso máscara porque eu posso contaminar a Cíntia e a Cíntia pode me contaminar. E a Cíntia usa máscara porque ela pode me contaminar e pode ser contaminada. Então, essa troca, ela é muito, muito, muito importante. E interessante você pontuar essa questão de levar para as crianças a realidade. É, a, nós falamos, né, com a médica em relação a essa questão do uso da máscara para as crianças, e dentre outros assuntos também, né, que nós podemos colocar, o adulto ele tem que ter o jeito de chegar nessa criança. Né? É o que você falou, ele vai contar. E cada faixa etária será de uma abordagem de uma forma, de um né? jeito. Que ele vai entender o que está acontecendo ali naquele momento, né? E assim, essa atenção mesmo, porque, igual você falou também, às vezes a criança não está com saudade, não é da professora, não é do coleguinha, é dessa atenção. Então, assim, a atenção que você deve ter com o outro, e aí, assim, a gente já pode até expandir também, não precisa ser só as crianças, vamos pensar no seu irmão que está dentro de casa com você, no seu pai, na sua mãe, é você ter atenção mesmo com essas pessoas. Se eu estou saindo de casa porque eu preciso, quando eu voltar de casa, eu tenho que pensar, meus pais ficaram em casa, então eu tenho que me cuidar porque eu estou voltando para dentro de casa. Eu tenho que cuidar dos meus pais. E aí vem esse cuidado, tanto físico e quanto o cuidado mental mesmo, né? Que é dar a atenção que essas pessoas precisam, né? Que o meu irmão, que o meu pai, a minha mãe e meu filho, quando, né? Meus filhos, essas crianças, né? Então, assim, essa atenção com o outro se faz assim primordial nesse momento. E a gente tem que trabalhar muito isso, né? A empatia, de se colocar mesmo no lugar do outro. No lugar do outro. Porque Exatamente. todos nós estamos passando, né, pela mesma situação mundial, mas cada um tem a sua especificidade em casa. Né? Então, não é porque eu moro com os meus pais, você tem a sua família, e a gente, assim, não, porque ou eu estou melhor ou você está melhor. Não, todos nós estamos vivendo uma realidade ali, e chega um momento em que a gente pensa assim, meu Deus, eu quero voltar a trabalhar, eu preciso voltar a trabalhar, mas eu não posso. Então, vem essa questão do trabalhar o positivo. Então, vamos buscar o positivo aqui nesse momento, né? Exatamente. E uma coisa que eu queria falar também é sobre a comunicação dentro de casa. Porque eu acho de extrema importância a gente abordar esse assunto e acho que talvez um dia a gente poderia fazer uma live só sobre isso. Né? Eu gosto muito de falar com os meus pacientes que eu não assisto Chaves, mas tem uma coisa do Chaves que me chama muita atenção, que é ele dizer sim, balançando a cabeça que não, e ele dizer não, balançando a cabeça que sim. E nós, enquanto pais, muitas vezes nós usamos a comunicação do Chaves. Né? Uma comunicação que a gente chama de paradoxal. A gente diz para o filho que ama, mas a gente não cuida das coisas básicas para ele. Né? Entre elas, o limite, o respeito, o exemplo, o não. Né? Então, a gente ensinar a criança é ter um tempo dela. A gente fala assim, tá na sua hora de fazer o para casa. Aí você coloca um monte de coisa para fazer, você conversa no telefone com outra pessoa, você responde o WhatsApp, mas aquele tempo não é da criança. E é aí que é a diferença da escola. Quando é a hora da escola, a professora está ali. E a professora está 100% ali. São 30 crianças, são 20 crianças, mas são 30 crianças, 20 crianças que têm 100% da professora. E nós, enquanto pais, precisamos, é aí que a gente entra com a questão da rotina, separar o horário para estar 100% com a criança. 100% dizendo para ela, olha, filho, você é importante para mim. Eu tenho 15 minutos para te ensinar para casa, mas são 15 minutos seus.
E não é fazer o para casa como o pai gostaria de fazer o para casa. O pai já saiu da escola. É o jeito que a criança dá conta de fazer o para casa. A gente precisa entender que cada criança tem o seu limite. Cada criança tem a sua potencialidade. Uma criança muitas vezes não consegue fazer uma operação matemática. Ah, não é porque ela é burra, entre aspas, né? Que muitas vezes é o que as crianças dizem para nós. Meu pai fala que eu sou burra. Não, a gente está dizendo de alguém que não tem uma capacidade para aquele momento fazer aquilo. Então, o que nós precisamos? Incentivar essa pessoa, capacitar essa pessoa, entender a forma dela de raciocínio matemático para que ela possa estar capacitada para fazer aquele exercício. Não precisa ficar perfeito, precisa ficar do jeito que ela dá conta de fazer. Né? Então, nós precisamos estar inteiramente. Uma pessoa até colocou ali, tirar os olhos do celular. Por quê? Porque a criança vai compreender que ela não é importante. Ou que ela está ali, que ela está tomando o tempo do pai, não. Ela precisa estar consciente de que o pai está ali, ainda que ele não saiba aquele conteúdo, mas ele está com ela, disposto a aprender aquilo que está sendo proposto como ensinamento. E para isso, eu sei que tem canais com os professores, com os coordenadores, os pais podem ligar, podem perguntar, tudo isso é aprendizado. Eu dizer para o meu filho que eu não sei fazer alguma coisa não me diminui nada. Muito pelo contrário, eu não tenho obrigação de saber tudo, mas eu preciso ter o interesse de aprender alguma coisa. Então isso eu penso que é conhecimento também. Com certeza. Aí entra aquela valorização, é valorizar mesmo o que a criança está fazendo, né? Porque muitas vezes não precisa da família saber aquele conteúdo ali, ou saber resolver, né? Querer a perfeição. Não precisa. É o jeito que a criança consegue. E isso, a gente trabalha muito isso na escola. É valorizar o que a criança faz, o que a criança traz de conhecimento, porque as crianças trazem conhecimentos para nós. Então, assim, durante a nossa rodinha mesmo, o quanto é importante a gente sentar na rodinha para ouvir as crianças. Muitas vezes elas contam coisas que talvez seja da imaginação, mas só o fato do faz de conta existir e a gente dá essa atenção para eles, né? Já mostra essa questão do 100% mesmo, né? A gente está ali e ele se sente valorizado. Né? Exatamente. Eu estava aqui pensando também nessa questão de estar 100% ali com a criança. A gente precisa entender que o corpo da criança fala em algumas coisas, né? O olhar da criança fala. Então, a criança, muitas vezes, ela está olhando para o pai com um olhar de expectativa, até para que ele corrija mesmo o que está de errado. Mas a forma como ele vai corrigir é interpretada pela criança. Se a gente pensa em saúde mental, uma criança que, na hora de fazer essa atividade, o pai cobra a perfeição, vai trazer lá no futuro, para essa criança, uma ansiedade gigantesca do perfeccionismo. Então, vai ser uma criança que vai virar um jovem, que tudo que ele faz, ele acha que é pior do que os outros. Que a autoestima dessa pessoa, o tempo todo, vai estar baixa. Vai ser uma pessoa que o tempo todo depende de alguém para aprovar, não é assim mesmo. Ele por si só não tem a segurança de dizer, não, eu fiz isso e ficou bom. Vai ser uma criança que vai estar insegura no futuro. Então a gente precisa entender que esses aprendizados emocionais, eles são de extrema importância. A questão da ansiedade, se eu tenho uma rotina, por exemplo, a criança vai compreender que ela sabe o que ela tem para fazer no outro dia. Então vamos supor, ela levantou, ela sabe, agora eu vou tomar café, eu vou assistir a aula. Depois que eu assistir a aula, eu tenho isso para fazer. Hoje eu faço para casa em tantas horas. Eu tenho que ter o tempo de ser criança, ela tem o tempo dela. Que tempo que ela vai brincar com o pai? Aí às vezes o pai e a mãe sentam para assistir uma novela, uma série. Essa criança não pode existir no ambiente, porque é como se ela incomodasse. A gente então
parte do pressuposto que todos esses ensinamentos, eles contribuem para desenvolvimento afetivo, para um desenvolvimento mental e psíquico. A criança, ela se desenvolve em muitas perspectivas, não necessariamente só com conteúdo escolar, né? Então, o conteúdo escolar hoje, a gente vai no Google e a gente aprende muita coisa. Mas as memórias afetivas é o que a gente falou no princípio. Afeto não tem preço. São coisas que têm que ficar enraizadas mesmo dentro da gente, né? Que lá na frente vai refletir em quem as crianças vão se tornar, né? Exatamente, exatamente. E que vão chegar na clínica pra gente com problemas talvez decorrentes deste período. É óbvio, gente, que nós vamos ter talvez uma pandemia de saúde mental, né? Se a gente já não está tendo. Eu ampliei o meu horário mais ou menos umas 4 horas, porque realmente a necessidade do momento é de acolher a ansiedade, é de acolher a depressão, é de acolher as ideias suicidas, é de acolher as pessoas que perderam, que estão em luto. É momento de acolhimento, não é? É um momento onde a gente já não pode mais trabalhar pelo valor que se recebe da consulta. A gente não está podendo falar não para esse acolhimento, porque a saúde mental hoje grita, ela pede socorro. Então, eu penso que nós precisamos acolher a família, precisamos acolher os professores, precisamos acolher as crianças. Então, se os pais percebem que estão num momento de extrema ansiedade, de extrema angústia, peça socorro para a diretora, peça socorro para a coordenadora, peça socorro para a equipe de saúde mental, né? Mas que isso não seja um adoecimento familiar. Nós não podemos fugir da realidade. Nós não podemos fugir de compreender que hoje, no momento que o país e que o mundo está vivendo, a ansiedade talvez seja tão importante ou até mais importante que o Covid. E isso que você falou em relação à ansiedade, né? O que acontece? Muitas vezes, o fato mesmo da família estar naquela ansiedade em relação ao conteúdo. Eu volto no conteúdo novamente, porque assim, eu sei que a família ela quer aquilo que ela não teve. Porém, está tudo parado. Como que nós estamos interagindo com a família nesse momento? Não é através do conteúdo, é através mesmo de mostrar para as crianças que, né, nós estamos ali com elas, e aí vem essa parte aí do cuidar mesmo. Se nós não sabemos o que a família está passando nesse momento, não tem como a gente acolher, né? Exatamente. E direcionar também, né? Da mesma forma, seja um amigo, seja um parente que você sabe que precisa de uma palavra amiga naquele momento, né? A gente tem que aproveitar, né, essa nossa sanidade mental para poder passar para o outro, né, naquele momento que ele está mais precisando. É no momento de dor daquele seu amigo, daquele seu familiar, que a gente vai estar ali para dar a mão, né? Dessa preocupação mesmo que ele está vivendo naquele momento, né? Exatamente. E assim, acredito que essa atenção, esse tempo dedicado, né, seja ao nosso próximo adulto, seja ao nosso próximo criança, isso vai nos trazer mais tranquilidade também, né? Claro. E a ansiedade infantil, tem alguém falando ali sobre essa preocupação com a ansiedade infantil. Ela é muito confundida com a bagunça, não é? Ah, essa criança, ela tá muito bagunceira, ela tá muito hiperativa. E a gente precisa acolher essa criança na ansiedade. A gente precisa chamar essa criança, o pai precisa sentar, a mãe precisa sentar no colo, chamar e conversar. Filho, você não é assim. Né? E não é colocar a responsabilidade na pessoa da criança. A gente abordar o comportamento.
né? O comportamento da criança, filho, esse seu comportamento não corresponde a quem você é. Você está querendo me falar alguma coisa? Você quer conversar comigo sobre o que esse comportamento seu está tentando dizer para nós? Filho, olha, eu estou percebendo em você uma agitação que não é sua. Estou percebendo em você uma resposta ríspida que não é sua. Então a gente não pode falar com a criança, você é grosso, você é mal educado, você não me respeita. Não. Essa sua atitude de falta de educação, essa sua atitude de falta de respeito, porque aí a gente não atrela aquele defeito, aquilo que não nos agrada, à pessoa da criança. A gente vai direto no comportamento e tentar ver se esse comportamento sai pela fala. Ele pode sair numa brincadeira, num desenho, não é? Às vezes a agressividade sai na brincadeira, sai no desenho. Então, convida a criança para desenhar, para brincar com massinha, para colorir, para correr no quintal, para brincar em algum lugar, para fazer alguma coisa de diferente. Promove uma noite onde vai fazer uma contação de histórias, faz uma cabaninha na sala, deita todo mundo. Alguma coisa que a criança perceba que ela está sendo acolhida. Quanto mais acolhido, menos ansiedade. Ótimo. O pessoal está gostando muito da sua fala e eu, assim, eu percebo, eu recebo essa tranquilidade, né, que você nos passa. E, assim, aí eu fico pensando, né, nas famílias que estão, assim, nesse momento, correndo atrás mesmo do emprego, que muitas vezes perdeu, Do né? sustento. Exatamente como conseguir, né, lidar com essa perda, né, do sustento e, ao mesmo tempo, dedicar esse momento ao filho. Então, assim, eu fico pensando nessa família mesmo, né, como que ela está lidando com isso, né? E, assim, muitas vezes a família não tem esse recurso de ir atrás, né? De correr atrás de alguém, perguntar, ou desabafar, porque eu acho que a gente ouvir, nós professores, nós coordenadores, diretores, eu acho que a partir do momento que a gente ouve, né, uma família, nós já estamos colhendo, né? O fato da Exatamente. gente ouvir já é um cuidado nosso. Né? Então, a gente procura sempre deixar isso em aberto para as famílias, que nós estamos à disposição, né? Que assim, a gente, mesmo que a gente não possa ajudar, nós vamos tentar achar uma estratégia, né? Correr atrás de uma estratégia para poder, mesmo uma fala carinhosa com essa família, né? O momento pede isso muito. Exatamente. Outro dia uma criança me falou uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou comigo assim, Rose, como que a gente até hoje não inventou um super-herói que mata o Covid? A gente talvez está tentando buscar super-heróis mesmo. Né? Os pais estão tentando ser super-heróis, querendo blindar, né, as crianças do sofrimento, da angústia, da realidade, né, dessa coisa indigesta, não é? Que a gente está vivendo. Tá difícil engolir isso, gente. Como que eu não posso sair na rua mais? Como que eu não posso abraçar? Como eu não posso visitar a vovó, o vovô mais? Como que eu não posso conviver com as pessoas que eu convivia antes? Né? Então, onde estão os super-heróis? São as professoras? Não, elas não são. Né? As professoras não têm as respostas, as professoras não têm as saídas, mas nós podemos, pelo menos, entre nós, formarmos uma rede. Né? Eu sou muito a favor das redes, de nós, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua contribuição, poder oferecer aquilo que tem. Talvez eu também não tenha as respostas, mas eu tenho, por exemplo, uma escuta, não é? Uma compreensão. Então, nós estamos num lugar onde ninguém tem as soluções. Esse super-herói ainda não foi criado, realmente. Né? Mas se nós nos unirmos e se nós conseguirmos ser transparentes um com o outro, olha, eu realmente também não sei, pai, como fazer, mas eu vou te ajudar dentro daquilo que eu posso. Né? Eu entendo essa sua dificuldade, eu entendo essa sua necessidade, eu entendo, professora, que você também
tem isso como novidade na sua vida, então eu não vou exigir de você aquilo que eu também não dou conta de oferecer. Né? Aí o pai pode fazer aquela pergunta para nós, que é uma pergunta que eu tenho escutado com muita frequência no consultório. E aí, todo mundo vai perder o ano? O que será perder o ano? Eu acho que mais de 100 mil pessoas perderam um ano, não é? Talvez nesse momento milhares de pessoas estão perdendo o ano. Mas o nosso filho não, nosso filho recupera. Se tem uma coisa que a criança tem, que o adolescente, o jovem, até nós adultos, é essa plasticidade, essa facilidade de aprender coisas. Né? Então, talvez a gente possa ficar um pouco atrasado no conteúdo. Mas se nós sairmos vivos, nós já saímos ganhando. Ninguém perdeu o ano. Não é? A gente não vai perder. Se a gente continuar vivo, a gente não perde o ano. E nesse momento nós percebemos, você falou aí da questão porque eu não posso abraçar, eu acho que assim, o abraço nunca foi tão desejado como está sendo agora, foi tão valorizado, né? Essa ação de abraçar o outro, porque é quando você se sente acolhido. Então, como que nós, professores, vocês profissionais, psicólogos, né, os outros profissionais especialistas estão acolhendo nesse momento? É virtualmente. Né? Uma vez que é virtualmente, o que acontece? A gente não. A gente acaba se perdendo, porém, encontra no outro aquele carinho, aquele olhar, né? E isso é muito importante, o carinho, o olhar. Hoje eu percebo que o abraço ele vem nesse olhar, né? Exatamente. E você falou também da questão das vidas perdidas, e não somente outras Não vidas somente. que foram perdidas e que, assim, nós estamos aqui para poder, através desse olhar, poder acolher essa pessoa nesse momento, né? E, assim, isso é muito importante. E aí, assim, a gente vê que a gente tenta, né, se colocar no lugar daquele outro lá, a dor que ele está sentindo, será que eu estou perdendo alguma coisa? Né? A minha vida é importante. Então, gente, realmente vamos pensar positivo, né? Exatamente. Nós vamos sair juntos e, se Deus quiser, né? Como diz, não tem super-herói, mas a gente espera que a vacina seja encontrada o quanto antes, né? Exatamente. Porque eu não vejo a educação infantil sem o abraço. Como você vai receber aquelas crianças de longe? Não chega perto de mim, e a gente de máscara. Então, assim, aí vem aquela questão, né? Como é importante esse momento do abraço. Então, como que a gente vai transformar esse abraço hoje, virtualmente? Né? Para as crianças, para as famílias. Né? Tem uma palavra que está muito na moda, que é a palavra ressignificar. Às vezes a gente se sente abraçado quando alguém escuta a gente. Às vezes a gente se sente abraçado quando alguém sorri para a gente. A gente se sente abraçado quando alguém se importa com a gente. Né? Nós estamos num momento de isolamento social e eu tenho tentado falar isso muito com as pessoas, que isso é uma realidade de milhões de pessoas há muitos anos. Existem milhões de pessoas que não recebem um telefonema. Existem milhões de crianças que não têm nenhum vínculo afetivo, que estão nos abrigos. Eu trabalhei 1 ano num abrigo, que eles não recebem nenhum familiar. A justiça não consegue entrar em contato com ninguém, ninguém quer a guarda, ninguém visita. Né? Então é um momento de nós ressignificarmos. Talvez não seja possível os nossos braços alcançarem. Talvez não seja possível o vovô alcançar o abraço desse neto. Mas ele pode escrever uma cartinha, ele pode fazer uma lembrancinha, um desenho, alguma coisa. E muitas vezes isso significa muito mais do que um abraço físico, né? Então a gente pode abraçar pessoas de jeitos muito diferentes.
Um eu te amo, um você é importante para mim, meu filho. Eu planejei você, eu desejei você. Nós estamos nisso juntos. Você não sabe, eu também não sei, mas nós vamos conseguir juntos descobrir como nós vamos fazer. É um tipo de abraço. E o quanto isso é importante, né? É muito importante que os pais, as famílias percebam o quanto isso é importante na vida dos filhos, né? Da vida das nossas crianças. Porque, assim, quando eles voltarem, nós vamos querer saber como que foi esse momento. E eles vão nos falar, né? Eles vão nos passar o que aconteceu. E aí a gente vai ver o quanto essa criança desenvolveu. Tanto muitas vezes, o retorno que as famílias estão nos dando hoje, nós percebemos o quanto eles estão desenvolvendo. É muito interessante como cada família vem abordando, né, esse conviver, né, de uma forma assim, tranquila, leve, estipulando realmente as rotinas. Né? As pessoas talvez custaram a se localizar, mas hoje nós percebemos que assim, o retorno que nós temos das famílias está bem diferente do que no início. Né? Elas estão mais seguras hoje, graças a Deus. Né? E assim, o que nós pensamos, né, quando nós resolvemos trazer você, é exatamente por essas palavras, né, que você nos dá de carinho, de cuidado, né, para a gente aprender um pouco mais mesmo com você, né, nesse acolher mesmo, que é um trabalho que nós estamos fazendo hoje com as Aham. famílias, né, e que Obrigada. você nos passa assim de uma forma ímpar também. Que ótimo. E assim, eu quero, né, deixar à disposição de vocês para a gente conversar outras vezes. Eu penso que esse momento ele é muito rico, muito importante. Nós podemos crescer muito juntos, não é? A saúde mental passa por esse acolhimento, por essa rede, por esse momento e por essa fala de você não está sozinho. Todos nós estamos passando pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas e pelos mesmos desafios. Isso. E no caso, como você falou, juntos, né? Quando a gente, Juntos, juntos. quando a Nós, gente, pode nós falar. estamos no, nós estamos num momento onde que um precisa olhar para o outro e pensar assim, bom, eu estou com a dificuldade, mas a Cíntia também está, não é? E a gente precisa chegar no meio termo. Eu gosto muito de pensar nos muros das penitenciárias, não é? A gente tem torres de vigia. Quando esses vigias precisam trocar alguma informação, nenhum dos dois pode sair do seu posto de trabalho e deixar o posto vazio. Então, quando eles querem conversar, eles vão até a metade do muro. Então, quando um vigia vê o outro indo à metade do muro, ele também se desloca da sua torre e vai até a metade, porque ali eles podem comunicar. Então, eu penso que está no momento da gente abrir mão da nossa zona de conforto e se direcionar até a metade do muro do outro, sabe? Onde que é a metade do muro da Cíntia? Até onde que a Cíntia dá conta? Até onde que esse pai dá conta? Até onde que o meu filho dá conta? Nenhum dos dois precisa sair dos extremos. Eu não preciso deixar de ser pai para virar professor. Não é isso que se espera. Né? Mas eu preciso ir ao encontro do conhecimento do meu filho. Eu preciso chegar no meio desse muro para que a gente consiga estabelecer um diálogo onde nenhum dos dois seja afetado psiquicamente. Sim. Isso para mim é uma troca, né? Quando você está se conectando com as famílias, nós estamos trocando experiências mesmo, porque quando as famílias nos dão o retorno, seja por vídeo, por foto, né? Nos aproxima daquela criança e nós podemos perceber o quanto está sendo importante esse momento nosso de interação.
né? Uhum. Então, é algo assim que nós tivemos depoimentos de professoras que estão amando essa interação com as famílias. Nós temos depoimentos de famílias que estão assim super felizes pelo acolhimento que tiveram das professoras, né? Pelo simples fato de saber que a professora está do outro lado do celular e que a criança manda um áudio e a professora dá esse retorno, né? Ou não que seja imediato, né? A gente percebe também isso. Às vezes a família demora a nos responder, às vezes a gente demora a responder, Uhum. mas o contato existe, né? Exatamente. O contato ele continua existindo e eu acho que assim essa troca, né, de experiência tá fazendo com que a gente perceba a importância do outro, né? O outro ele é muito importante. Eu não posso viver sozinho. Eu Não preciso do outro, mesmo. né? E é o que a gente mais está aprendendo agora, né? Que sem o outro, a minha vida corre risco e a sua vida corre risco. Então, é esse momento de interação, é esse momento de troca que vai fazer toda a diferença, que é o eu cuido de você e você cuida de mim. Essa atenção que a gente precisa ter pelo outro, ela nesse momento, ela grita, né? Ela grita. Ela está dizendo para nós, assim, olha, não dá mais para viver essa vida egoísta, não dá mais para viver essa vida que não se importa. Então nós precisamos compreender isso. As crianças, Cíntia, elas têm uma fragilidade que é essa diferença de conhecimento de vida, essa diferença de experiência de vida, essa coisa da resiliência que o adulto, a maioria deles, né, já desenvolveu. Como que a criança se expressa nesse sentido? A criança se expressa muito pela fantasia. Você falou a respeito de contar uma historinha que às vezes não tem nada a ver. Às vezes ela não tem nada a ver no conteúdo que ela está passando, no que ela está dizendo, mas no que ela está querendo dizer é muito rica. Então, o pai e a mãe, às vezes, não conseguem entender a história pelo pensamento lógico. Mas quando nós entendemos a história pelo que a criança está tentando dizer, pelo que ela está tentando expressar, nós conseguimos fazer uma escuta de coisas muito importantes, que estão relacionadas ao mais íntimo dessa criança, a coisas que ela não dá conta de falar de outra forma, de um mundo que ela talvez está tentando criar, porque esse mundo aqui está insuportável para ela. E nesse momento, essa proximidade dos pais facilita para todas as áreas, facilita para a área da educação, para a área da saúde. É agora que eles vão perceber essas características, se elas estão dentro do esperado, além do esperado, se a criança fantasia demais, se a criança não consegue trazer o conhecimento das coisas de realidade para ela. E aí essa pessoa tem como informar para os profissionais de saúde em que nível que essa criança dele está construindo essas fantasias e do que é que ela está dizendo. É um momento, por exemplo, da gente descobrir os abusos, da gente descobrir as violências. Então, as crianças hoje, com os pais, têm a oportunidade de dialogar, de abrir sobre si e de construírem uma autoimagem mais séria, mais confortável para elas, construírem uma imagem onde elas vão estar confiantes de que esse alguém que está de verdade escutando é o pai e a mãe. Né? Então ele hoje não precisa terceirizar essa escuta. O pai e a mãe estão tendo a oportunidade de fazer essa escuta e isso também é produção de conhecimento. Com certeza. Nós temos, deixa eu ver, nós temos 6 minutos. Então, assim, eu vou aproveitar uma vez, né, à disposição das famílias, né? A gente sabe que tem muitas famílias agora no segundo, né? E tem famílias assistindo. Sei que outras famílias vão assistir mais futuramente. E aí, assim, a EMEI Jardim Guanabara, ela se sente também acolhida por essas famílias. Então, assim, é importante eu colocar isso, né, nesse momento, porque nós também estamos nos sentindo muito acolhidas pelas famílias, né? E assim como nós, né, estamos
acolhendo essas famílias e sempre nos colocando à disposição mesmo, né, de todos eles. E mostrar também o quanto é importante, né, esse momento nosso aqui, essa conversa nossa que passa super rápido, né? E, assim, Infelizmente. são tantas coisas que a gente fica querendo colocar, mas aí a gente começa a selecionar, né? Uhum. Então, assim, quando a gente. Eu vou voltar, né, nessa questão para finalizar. No caso, a minha fala, depois você finaliza, né? É a questão de valorizar mesmo. Né? Vamos valorizar nossas crianças, vamos valorizar aquilo que elas têm, aquilo que elas estão nos passando, expressando, seja até mesmo a, as sugestões que as professoras, né, têm apresentado para as famílias. Muitas crianças, elas às vezes querem fazer de uma forma diferente. Vamos valorizar, porque a criança ela está criando, ela está Uhum. desenvolvendo, ela não está sendo um robô naquele momento, ela está sendo ela, Exatamente. né? Uhum. Então, assim, eu queria agradecer, né, a sua presença. Mais uma vez, a nossa parceria é muito importante para Com nós, certeza. pode ter certeza disso. E, se Deus quiser, futuramente, quem sabe nós fazemos outra conversa, né? Não é? E isso é muito importante, é riquíssimo para nós, tá? Agradeço também as nossas professoras que estão nos acompanhando, que estão nos auxiliando, que, né, nesse momento estão nos ajudando a acolher mesmo as nossas crianças, né? E agradecer as famílias por esse carinho grande que elas têm, né, por nós e o retorno que tem nos dado. Aí você pode finalizar agora. É, eu quero agradecer também por todas as pessoas que passaram, pelos amigos, pelos, né, professores, profissionais, e dizer que nesse momento é muito rico mesmo a oportunidade de nós podermos conversar sobre saúde mental, conversar sobre dificuldades, nos abrir e dizer que realmente nós estamos numa situação de igualdade. Então, assim, nós não temos um melhor que o outro. Estamos todos aprendendo, estamos todos precisando de contribuições como esta e é muito rico. Queria parabenizar vocês, a iniciativa da escola, a iniciativa da direção, dos professores e parabenizar pela presença das pessoas. Né? Porque além da nossa iniciativa, que delicioso é poder dividir isso com cada um de vocês. Né? Coloco à disposição sempre, né? Podendo ajudar, estarei à disposição de vocês quando vocês precisarem, estamos aí. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco, né? A participação de todos. E até a próxima, se Deus quiser. Até Tá? a Um próxima, gente. beijo e com Deus. Com Deus também.